Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Olha, vamos falar aqui sobre um grande exemplo de amenização dos conflitos urbanos, vamos dizer assim. Um exemplo de projeto de segurança pública num país da América Latina que durante um bom tempo viveu um grande conflito. Eles foram vítimas de uma grande guerra. Muitos dos seus moradores largaram as suas terras, largaram a sua terra natal e foram para os Estados Unidos. Chegando lá, eles foram mandados de volta, como os Estados Unidos não querem ninguém ilegal lá. Enfim, e o país, esse país que hoje conseguiu reestruturar a sua segurança pública, no passado virou uma grande praça de guerra. Era o país dos conflitos, era o país do crime organizado internacional. Todos os bandidos do planeta iam para esse país, que estava entregue ao crime organizado, a essa política, esse Estado paralelo que conseguiu comandar as ruas. Esse país se chama El Salvador. E eu quero ler para vocês essa matéria que está aqui, olha só. Está aqui a matéria. El Salvador transfere primeiros presos para nova mega prisão do país com capacidade para 40 mil detentos. Será que essa não seria uma política que deveria ser desenvolvida aqui no Brasil? Será que nós não estaríamos desenvolvendo uma política de segurança pública eficaz, permitindo que o povo brasileiro de bem, as pessoas pudessem andar pelas ruas, pudessem usar seus celulares, pudessem ter um momento de felicidade, de paz? Será que seria essa a política ideal para transformar a nossa sociedade mais livre, mais feliz, ou não? Agora você imagine, uma prisão com 40 mil detentos aqui no Brasil. Qual seria o tamanho da prisão para desmantelar o crime organizado, os bandidos, as máfias instaladas em todos os cantos? Enfim, é muita coisa. Narcotráfico, milícias, enfim, é muita gente para ser presa. Enfim, vamos ler aqui essa matéria, como já foi dito. El Salvador transfere primeiro presos, né, para 40 mil detentos. É uma mega prisão. A prisão de Salvadorenha, eu acho que é essa assim a pronúncia, não é essa, mas vamos lá, é a maior das Américas. Atualmente o país latino-americano tem cerca de 65 mil detentos. E no Brasil tem quantos, hein? É bom a gente procurar saber. E vive um estado de exceção. Essa matéria saiu no dia 25/2/2023. Tem um vídeo aqui, vamos tentar mostrar. Era como um choque elétrico dentro de mim. Para vocês entenderem um pouquinho. Então a propaganda, vamos ver aqui. O governo de El Salvador transferiu os primeiros detentos para uma mega prisão inaugurada no começo do mês. Essa cadeia, olha só você, tem capacidade para 40 mil presos e é a maior das Américas. 2.000 detentos foram levados para a penitenciária que fica numa área rural em Tecaluca, a 75 quilômetros da capital, São Salvador. São 10 pavilhões e cada cela tem capacidade para 100 presos. O complexo, batizado de Centro de Confinamento para o Terrorismo, é mais um passo na controvérsia política para combater um problema grave no país, a violência das gangues. Em março do ano passado, o governo do presidente Nayib Bukele declarou o estado de exceção, depois de um aumento nos assassinatos no país. A imprensa local atribuiu a onda de violência ao próprio governo, que rompeu um pacto que mantinha com uma das maiores gangues salvadorenhas. O estado de exceção foi prorrogado diversas vezes e dura até hoje, com a suspensão de direitos constitucionais, como a realização de assembleias e inviolabilidade de correspondências. A medida também autorizou prisões sem mandato e que os detentos não tenham direito a um advogado. Mais de 65 mil pessoas foram presas desde então. o que levou El Salvador a ser o país com o maior número de presos no mundo em relação à população,
de acordo com a organização World Imperial Briefing, que é ligada à Universidade de Londres. Organizações de direitos humanos denunciam que pessoas inocentes foram presas por causa dessa política e dezenas morreram sob custódia policial. Hoje, o site do governo de El Salvador ostenta, logo na primeira página, imagens do presidente Nayib Bukele visitando a mega prisão. Bukele chegou à presidência jovem aos 37 anos de idade. Promoveu uma reforma constitucional que aposentou compulsoriamente quase 1/3 dos juízes e promotores do país. Montou uma máquina de comunicação nas redes sociais e liderou uma campanha para desacreditar os veículos de imprensa do país. O controle da comunicação garantiu uma alta aprovação do governo. E Bukele já anunciou que vai disputar a próxima eleição presidencial, contrariando a Constituição de El Salvador, que veta reeleição no país. Vocês viram aí que tem um problema aí. Ele conseguiu resolver a segurança pública, conseguiu, entre aspas, mas um preso, uma pessoa ser presa sem ter direito a um advogado? Quantas pessoas foram presas inocentemente, como foi colocado aí? Então, nós queremos melhorar a segurança pública, sim, queremos. Precisamos ter o nosso direito de ir e vir, sim. Mas uma pessoa ela não pode ser presa sem ter o direito de defesa. Todos nós precisamos ter o direito de defesa. Até o pior bandido do planeta, mesmo sendo confesso e sendo bandido, ele precisa ter a presença de um advogado. Não para inocentá-lo, mas sim para dizer para a sociedade que todos nós temos direito de defesa. Mesmo que o bandido seja um criminoso, um assassino, nós sabemos que ele é culpado e ele tem que ser preso, ele tem que ser condenado, mas ele tem que ter a presença de um advogado. Não que esse advogado venha fazer a defesa, dizer, ah, tadinho, ele matou não sei quantas pessoas, vamos deixá-lo solto. Não, é para seguir o protocolo da presença do advogado, porque todo mundo precisa de um advogado, né? Agora, claro que nós não vamos perdoar os bandidos, soltar os bandidos, não é essa a proposta, mas vamos ler aqui. O governo de El Salvador transferiu os primeiros 2.000 detentos para a nova prisão do país, batizada de Centro de Confinamento para o Terrorismo. A mega prisão, inaugurada no começo de fevereiro, conta com 10 pavilhões, celas que podem receber até 100 presos. Eu acho que as celas tinham que ser individuais, porque bota 100 presos, todo mundo junto, eles podem fazer uma rebelião. Já que se gastou tanto, celas individuais, cada um na sua cela, para evitar contato com o outro. Então podem receber até 100 presos e uma capacidade total para comportar 40.000 detentos, o que a torna a maior prisão das Américas. El Salvador é atualmente o país com o maior número de presos em relação à sua população no mundo, segundo a organização World. As estimativas são de que o país tenha cerca de 65.000 detentos, enquanto a população é de pouco mais de 6,3 milhões de pessoas, o que significa que cerca de 2% de toda a população está presa. Agora, resta saber se todo mundo que está ali, todos os presos, são culpados, não é? O complexo fica numa zona rural do município de Tecoluca, localizado a cerca de 75 quilômetros da capital do país, São Salvador. No site oficial do governo salvadorenho, já há diversos registros do presidente do país, Bukele, visitando o local. A inauguração da mega prisão é mais um passo da controvérsia política implantada por Bukele para combater a violência de gangues, problemas que se arrasta pelo país. Tal política de combate levou o presidente a decretar estado de exceção em março de... Quantos minutos de vídeo? 9 minutos de vídeo. Em março de 2022, uma resposta ao aumento expressivo de número de assassinatos ocorrido em El Salvador. A medida foi prorrogada diversas vezes. Enfim. Eu fico por aqui. Para você que é de uma plataforma que só permite os 10 minutinhos de vídeo, a gente fica por aqui. Você pode procurar na internet maiores informações. Nos outros canais a gente permanece, o vídeo vai durar mais ou menos uns 20 minutos para ler toda a matéria
que compõem essa descrição dessa mega prisão. Bom, vamos lá. Então, o complexo fica numa zona rural do município de Tecoluca, como eu já falei. A inauguração da mega prisão é mais um passo da controvérsia política implantada por Bukele para combater a violência de gangues, problemas que se arrasta pelo país. Tal política de combate levou o presidente a decretar estado de exceção em março de 2022, uma resposta ao aumento expressivo no número de assassinatos ocorrido em El Salvador. A medida foi prorrogada diversas vezes e dura até hoje, com a suspensão de direitos constitucionais como a realização de assembleias e a inviolabilidade de correspondências. Por exemplo, o estado de exceção também permite ao governo realizar prisões sem mandados judiciais e estabelece que os presos não têm direito a um advogado. Isso eu acho que é arbitrário, não é? É arbitrário, foge com os direitos humanos. Não tem direito a um advogado, o que ajuda a explicar a alta taxa de detenções. Organizações de direitos humanos denunciam que a política do governo já prendeu diversas pessoas inocentes e que dezenas delas morreram sob custódia policial. A imprensa local ainda afirma que a escalada da violência no país é responsabilidade do próprio governo, uma vez que este rompeu um pacto que mantinha com uma das maiores gangues salvadorenhas. Olha, o governo não tem que manter pacto com gangue nenhuma. O Estado paralelo não deve existir. Nós ficamos assim em dúvida. De um lado a gente fala, poxa, mas uma pessoa vai ser presa sem a presença de um advogado? Por outro lado, se você for analisar aqui, a maioria das pessoas que foram presas, elas estão envolvidas com algum tipo de crime. Então El Salvador teve uma revolução no seu setor de segurança pública. O Nayib Bukele chegou ao poder com 37 anos e mexeu com as estruturas do país. O presidente promoveu uma reforma constitucional que apresentou compulsoriamente 1/3 dos juízes e promotores, além de usar as redes sociais para se promover em detrimento dos veículos de imprensa nacionais. O controle da comunicação garantiu uma alta aprovação do governo e Bukele já anunciou que vai disputar as próximas eleições previstas para 2024, apesar da Constituição de El Salvador vetar a reeleição. Será que teremos mais um ditador aí nas Américas? Vamos tentar ler um pouco mais sobre El Salvador. Violência em El Salvador. Um pouco sobre a história. Vamos lá. Essa aqui é a matéria, olha só. Vamos tentar ler essa matéria aqui. Vamos lá. El Salvador, um caso de sucesso em segurança pública. Essa coluna dispõe-se a examinar a realidade atual de El Salvador, país que reduziu a criminalidade a patamares mínimos. A análise é técnica e baseada em fatos e estatísticas, sem ingressar em considerações da natureza política. El Salvador situa-se na América Central, foi colonizado por espanhóis, possui cerca de 6.314 milhões de habitantes em 2021, que vivem em um território de 21,41 km². Sua realidade, portanto, é totalmente diversa do Brasil, que se localiza na América do Sul, foi localizado pelos portugueses e tem 203 milhões de habitantes, que vivem em um território de 8.510.417.771 km². El Salvador passou por uma guerra civil entre 1980 e 1992, fato que levou muitas crianças e jovens a se mudarem sozinhos com suas famílias para Los Angeles, nos Estados Unidos. Da mesma forma, ex-guerrilheiros e desertores deixaram o país rumo à Califórnia. Lá, com o nome de Maras, uniram-se para defender-se de outras gangues e foram assumindo papel de destaque no mundo do crime. Com o fim da Guerra Civil, muitos decidiram retomar seu país e outros voltaram porque foram expulsos pelo governo norte-americano após cumprir penas de prisão.
Instalados em El Salvador, país que enfrentava uma pobreza absoluta, pois guerra civil, assumem os marás e também a facção Salvatrucha 13, MC13, um papel preponderante no mundo do crime. Então nós temos uma gangue aí, olha só, instalada em Salvador, país que enfrentava uma pobreza absoluta pós-guerra civil, assumem os marás e também a facção Salvatrucha 13, MS13, um papel preponderante no mundo do crime. Nos anos que se seguiram, os índices de violência foram altíssimos. As casas tornaram-se protegidas por altos muros com arame farpado e pequenos estabelecimentos comerciais passaram a ter um vigia na porta. É igual aqui no Brasil. Passaram a ter vigia na porta, armados com fuzil. Agora, aqui no Brasil está ficando do mesmo jeito. Apanharam táxis, era expor a vida a risco, igual aqui no Brasil. Os homicídios de 2019 estavam na média de 100 assassinatos para 100 mil habitantes. Em 2019, Nayib Bukele foi eleito presidente da República com apenas 37 anos de idade. Em 1º de junho, assumiu o comando do país. De pronto, criou o plano de controle. Ele criou o plano de controle territorial, denominado Extração, destacando forças políticas e militares para cercar a cidade e conter atividades das quadrilhas, com uma estratégia de segurança abrangente para conter a onda de criminalidade causada por gangues e outros grupos criminosos. Na ação radical de combate à criminalidade, a primeira cidade visada foi Soyapango, no leste da capital, uma das áreas mais assediadas pelo crime e por gangues. As Forças Armadas de El Salvador, FAES, e a Polícia Nacional Civil, PNC, cercaram o município com cerca de 8.500 soldados e 1.500 agentes durante a madrugada do dia 3 de dezembro, informou o ministro da Justiça e Segurança Pública. Posteriormente, no fim de semana, de 25 a 27 de março de 2022, um grupo de criminosos praticou um massacre que resultou na morte de 87 pessoas. Com tal ocorrência, Bukele conseguiu que a Assembleia Legislativa aprovasse no mesmo dia 27 o Decreto 333, que no artigo 4º suspendeu os direitos e garantias individuais previstos na Constituição, entre eles o direito de defesa e inviolabilidade de correspondência e a liberdade de associação e circulação também tornou possível no Estado interferir nas telecomunicações sem decisão judicial. O regime de exceção foi reeditado por 11 vezes, sendo a última dia 7 de novembro, e os índices de criminalidade despencaram nas estatísticas. Segundo o presidente Bukele, em 11 de maio de 2023, completou-se o primeiro ano sem nenhum homicídio. De 27 de março de 2022 de julho de 2023, deram entrada na Suprema Corte da Justiça 5.198 demandas, tendo sido julgados 1.419, sendo que 1.000 foram declaradas improcedentes. Tudo isso, evidentemente, não ocorreu por um arrependimento dos criminosos, pesarosos a proclamar, como no prece religiosa, confissão, por minha culpa, por minha máxima culpa. Isso não aconteceu assim. Não, além do plano de controle territorial e da construção de uma prisão para 40 mil pessoas, a maior da América Latina, várias medidas de natureza econômica foram tomadas. Investidores estrangeiros de porte passaram a interessar-se por títulos salvadorenhos. El Salvador teve conhecido pela Organização Mundial de Saúde o fato de ter se livrado da malária. O turismo aumentou e vem crescendo continuamente, sendo em 2023
tem 54% a mais quando comparado com 2022. O centro histórico, enfim, tudo melhorou aí com a presença dessa nova política de segurança pública desenvolvida pelo atual presidente, que vai romper aí com a Constituição do país, e ele vai querer ficar em 2024, ano que vem, esse ano agora, ele vai romper com a política, que lá eles não têm reeleição, e ele vai querer ser reeleito. Agora eu pergunto, tá tudo muito bom, muito bem, muito maravilhoso, ele prendeu todo mundo, são 40 mil pessoas presas, e aí? Ele pode virar um ditador por isso? Será que ele vai romper com a democracia? É uma coisa complexa, né? Mas enfim, o que interessa é que a segurança pública do país melhorou bastante. É isso. Será que esse seria o caminho aqui no Brasil? Fazer uma prisão gigantesca e prender todo mundo? Só que aqui não vai acontecer isso, não é? Aqui as pessoas, os bandidos são presos, os bandidos são soltos. Tem saidinha, tem isso, tem aquilo, não é? Enfim, Brasil é Brasil, El Salvador Brasil é Brasil, El Salvador é El Salvador. Agora, e você? Acha que essa política do presidente de El Salvador seria eficaz aqui no Brasil? Compartilhe. Se lá em El Salvador tem uma prisão de 40 mil para 40 mil presos, aqui no Brasil tinha que ser para 300 mil ou muito mais. Compartilhe. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.